Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Desta vez pessoal, vamos continuar com a matéria de Química, ok? Só que desta vez a matéria de Química vai ser tipo mais rápida as unidades, ou seja, em vez de ser tipo dividido em dois episódios com as dimensões da escala, a escala atómica, vai ser tipo mais rápido, cada matéria vai ser tipo dada em 6 minutos, 5 minutinhos só. Tipo, eu vou tentar fazer isto o mais rápido possível para ter vocês terem, tentar, pronto, terem o mínimo de aulas possível, ok? Deixa eu ver só até quanto tempo, quanto falta. Ainda falta um belo bocado. Mas enfim, pessoal. Então, pessoal, nesta aula, como vocês viram no título aí, vocês vão dar, nós vamos dar, pronto, a medição direta e a medição indireta. Ok? Pessoal, já pelo nome, já dá para aqui retirar umas coisas. Medição, ok? Portanto, medir uma coisa com uma régua, ok? Pronto. Então, o que é medição direta e o que é medição indireta? Pessoal, eu não quero que vocês saibam muito sobre isto. Epá, é um bocado. É só vocês saberem os significados. Mas pronto, isto claramente vai ser no teste, ok? Portanto, a medição direta mede-se com a grandeza pretendida diretamente com o aparelho de medida. O comprimento do lado de um retângulo com uma régua, por exemplo, ok? Portanto, na medição direta, tu medes tipo diretamente, medes com uma grandeza, diretamente, né? Com um aparelho de medida. No caso, por exemplo, uma régua, uma fita métrica, whatever, ok? Por exemplo, o comprimento do lado de um retângulo com uma régua, ok? E depois, pronto, isto é fácil, medida direta. Portanto, medir com um instrumento de medida diretamente, pronto, fácil, ok? E agora, a medição indireta é a determinação, atenção, isto é mais difícil de perceber. A determinação do valor da grandeza pretendida envolve um cálculo, ok? Ou seja, para tu chegares ao valor, por exemplo, imagina isto. Imagina o comprimento deste papel. Daqui para aqui. Ok, da horizontal assim. Na medição direta, tu podes só medir com uma régua, fácil. Mas com a medição indireta, tu precisas de fazer cálculos para conseguir chegar ao comprimento daqui, ok? Por exemplo, a determinação da área de um retângulo, de um triângulo, um retângulo, pronto. Por exemplo, whatever. Se vocês quiserem saber a área, pessoal, eu odeio esta matéria, a matéria das áreas, mas por exemplo, se vocês quiserem saber a área de um triângulo, um retângulo, vocês precisam de fazer cálculos e isso é medição indireta, ok? Portanto, tecnicamente qualquer problema de geometria que envolva perímetros ou áreas é medição indireta, ok? Por isso é que nós todos preferimos a tal medição direta, ok? Mas pronto. E é basicamente isto, ok? E pronto, estão a ver como a matéria é muito pequenina. Já terminámos a parte da medição direta e a medição indireta. Pronto, pronto, básico. Agora, pessoal, vamos passar para o próximo, que é erros sistemáticos e erros aleatórios. Então, bora lá. Então, pessoal, vamos dar aqui os tipos de erros de medição, ok? Portanto, agora, pessoal, isto é uma matéria nova que nós vamos entrar, já não tem nada a ver. Vá, tem um bocadinho a ver com átomos, sim. Depende do exercício, se for mede o átomo do carbono, sei lá, por exemplo. Mas pronto, agora vamos focar-nos nas medidas, ok? Pronto. Isto agora vai ser tecnicamente só medidas, ok? Até agora é só medidas, ok? Pronto. Então vamos lá, tipos de erros de medição. Existem dois tipos de erros. Os erros sistemáticos e os erros aleatórios ou acidentais, ok? Então vamos lá. Características dos erros. Portanto, vamos falar dos erros sistemáticos agora. Portanto, características. Resultam de perturbações que influenciam todas as medidas do mesmo sentido, por excesso ou por defeito, geralmente com o mesmo afastamento. Diz-se que afetam a exatidão de uma saída. Podem ser corrigidos se a sua causa for eliminada. Pronto. Nós, muito tempo à frente, daqui a umas aulas, já vamos dar o que é exatidão, ok? Mas pronto, por agora, por agora vamos só ficar com as medidas, ok? Portanto, o que podemos tirar daqui é que os erros sistemáticos podem influenciar todas as medidas, ok? Porque é assim, sistemático significa que estás sempre a fazer o mesmo erro, certo? Então, se tu estiveres sempre a fazer o mesmo erro, tu nunca vais conseguir fazer a experiência ou a medida correta, certo? Pois, e esse é um problema. Ok, agora vamos dar exemplos de erros sistemáticos. Uma régua mal calibrada com mais de meio centímetro na sua escala, qualquer medida que vai sempre afetada por um excesso de meio centímetro, do que seria um valor mais provável. Este erro é eliminado se a régua for substituída por outra bem calibrada. Ou seja, vocês têm que verificar se a vossa régua está boa ou não. Ou se não estiver boa e vocês não repararem nisso, vocês vão ter
erros sistemáticos, ok? Portanto, verifiquem bem se a vossa régua está boa, ok? E agora vamos falar das situações frequentes dos sistemas sistemáticos, que é calibração incorreta ou regulação deficiente dos instrumentos de medição, presença de bolhas no interior de um líquido e não acertar o seu volume pelo nível de referência, ou temperatura ambiente ou pressão atmosférica diferentes dos valores de funcionamento do aparelho. Por exemplo, um aparelho calibrado para medir a 20 km/C, mas a temperatura ambiente é 15 graus Celsius. Pessoal, acerca deste último, este é um erro que vai vos acontecer sempre e tecnicamente não há maneira de corrigir, a não ser que a vossa sala tenha uma cena de temperatura que vocês possam controlar. Imagina, o balão volumétrico, se não estou engano, só vai funcionar perfeitamente. Quer dizer, não significa que se não funciona as outras temperaturas, mas vai funcionar perfeitamente se tiver a 20 graus a temperatura ambiente. Se tiver já a 15 graus ou 25 graus, por exemplo, no calor, o calor está a 30 graus, a experiência não vai correr bem, ok? É por isso que é melhor sempre ter a temperatura a 20 graus de ambiente. É um bocado impossível, mas é a vida, ok? Pronto. E agora vamos falar dos erros aleatórios ou acidentais. Este aqui, pronto, acho que já dá para perceber um bocadinho aqui a diferença dos dois. Eu não vou dizer a diferença dos dois, eu quero que vocês descubram por vocês mesmos, porque senão assim seria bué fácil, ok? Mas para lá, falar das características dos aleatórios ou acidentais. Resultam de fatores ocasionais que não podem ser controlados. Variam em tamanho e em sentido de modo imprevisível. Diz que afetam a precisão de uma medida, não podem ser completamente eliminados, embora possam ser minimizados, ok? Pronto. Vamos falar dos exemplos. Medições repetidas da temperatura de um mesmo material originam valores diferentes, dispersos uns dos outros. Isto deve-se a fatores que não se podem controlar, como por exemplo alterações da posição do termómetro, correntes de ar ou de troca de energia com o exterior. Ok? Portanto, aqui, pessoal, isto aqui é um exemplo que acontece muito às pessoas, né? Pronto, isto. Sim. Ok, pronto. Por causa da troca de energia. Pronto, isto não precisa, vocês não precisam saber. Depois as situações frequentes. Limitações da capacidade de visão humana, por exemplo, na leitura de uma escala quando se estima um algarismo incerto. Flutuações de temperatura ou da pressão atmosférica durante o trabalho devido, por exemplo, às correntes de ar. Limitações do aparelho de medição, por exemplo, variações da tensão elétrica da rede. Ok, como vocês deu para ver, isto são acidentes, erros aleatórios ou acidentais. Porque é que são acidentais? Porque, pá, acontece, não é, olha pessoal, até estou a dar a resposta. Qual é a diferença de erros sistemáticos ou erros aleatórios? Pessoal, é que os erros sistemáticos estão sempre a acontecer e tu não tens a noção. E os erros aleatórios, tu, digamos que é por acidente e só é raro acontecer mais ou menos assim. Estão a ver? Estão a ver? Olá, olá outra vez. Enfim, portanto, por exemplo, neste último, tem de se verificar as variações de tensão de elétrica da rede, porque senão pode haver um erro. É acidental, mas é mesmo assim um erro e é grave, ok? Pronto, não sei porque é que já estamos nos 8 minutos, é um bocadinho grave, ok? Porque eu ainda queria dar muita coisa, mas os erros ocuparam-nos muito tempo, ok? Mas enfim, pessoal, eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, porque a próxima matéria é muito grande, ok? Muito grande mesmo, e eu quero guardar um vídeo específico para essa matéria, ok? Pronto. Enfim, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Isto é básico, ok? Pessoal, estas duas matérias que eu dei, a medição direta e medição indireta e erros sistemáticos e erros aleatórios, pessoal, isto espremido não dá em nada quase. Ó pessoal, isto espremido só vai dar tipo em duas ou três perguntas. E isso não é nada porque vocês sabem que os meus testes têm tipo 20 perguntas. E pessoal, acerca dos testes, pessoal, eu não sei se é de 0 a 20 ou de 0 a 100. Mas os meus testes vão continuar a ser de 0 a 100, ok? Pessoal, eu simplesmente acho melhor. Eu acho que é tipo mais específico, dá mais uma ampliação da nota. Pá, de 0 a 20 não tem piada. Tipo, uma pergunta vale 1 ponto. Não. De 0 a 100, uma pergunta já vale 4 pontos. Esse é muito melhor, ok? Mas enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Mas enfim, o vídeo vai ficar por aqui. E vejo-nos. Ainda vou ter de fazer muito mais vídeos de química. Mas quando for, é melhor não reclamar, porque quando for matemática. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. 10 minutos perfeitinhos e
Tchau. Bye bye,